nação! Olha que honra aqui na Paulista Cup, estamos com ele, Edson de Lima, o homem que cobre só o futebol feminino, mais de 12 anos na estrada. Quando era mato, esse homem já existia e cobria futebol feminino. Edson, que honra ter você aqui na Paulista Cup. Conta pra galera quem é o Edson, quantos anos nessa estrada, nessa batalha. Hoje a gente vê que tem uma evolução, mas lá atrás era só mato, né, que a gente brinca, né? Obrigado, Caio, pelo convite. Um abraço ao pessoal da Paulista Cup. Importante essa oportunidade, falar um pouco do trabalho, né, da vitrine. Sou o Edson de Lima, tenho 56 anos, sou natural de São Paulo. Acompanho o futebol desde a minha primeira incursão em estádios de futebol foi em 1976. Minha primeira visualização de futebol feminino foi em 1979, durante a proibição, né? Sou filho de nordestinos, torcedor do Santos e morador da Zona Norte de São Paulo, que também teve uma importância muito grande nessa participação do futebol feminino na história recente, né, da modalidade. Edson, você falou que sua primeira visualização foi na época que foi proibido o futebol feminino. E a gente viu que tá tendo uma exposição no Museu do Futebol sobre o futebol feminino. Inclusive você fez participação, que foi da Gabi Nunes, que também é na mesma região que você, da Zona Norte, estudou no Albino César, passou pelo Audax, Corinthians, e hoje está fora do Brasil, né? Está na Europa. Como é que você olha essa trajetória e vê hoje o futebol feminino olhando lá atrás, que o futebol feminino foi proibido, e você teve uma participação também peculiar, e hoje está aqui vendo toda essas meninas novas, esse pessoal chegando? É importante essa cronologia, né, Caio? Porque o futebol feminino que eu visualizei no ano de 79 foi no Clube Lausanne Paulista, um clube tradicional da Zona Norte, e era o futebol feminino não federado, como se fala, né? O futebol feminino em que não tinha o que eu chamo de o futebol feminino minimamente organizado, né? Então era um futebol que a gente pode chamar de futebol de várzea feminino, né? Não era campeonato, era simplesmente uma ação entre amigas, né? E obviamente a partir desse momento ele teve a sua importância. Do ponto de vista desse pós aí, né? Pós esse advento da minha visualização na primeira partida de futebol feminino, as coisas evoluíram bastante. Fico feliz, né? Por conta da minha idade, também fico feliz por ter acompanhado muitas das coisas que aconteceram, obviamente não tudo, né? Porque o futebol masculino sempre nos dá nos rouba a atenção, digamos assim, mas obviamente foi importante vivenciar algumas coisas, particularmente em São Paulo. Com relação a Gabi, foi um achado, foi uma alegria muito grande, né? Ter a participação dos amigos e grandes profissionais da formatação de produções audiovisuais, né? E fizemos esse filme contando um pouco da história, um recorte muito importante da carreira dela, né? Ida para a Europa, né? Então, e também a sua consolidação como jogadora da seleção brasileira e também do Corinthians, né? Que depois dessa passagem pelo Audax, pelo Centro Olímpico, onde ela começou, foi muito importante. E o Museu do Futebol é a casa-mãe do futebol feminino aqui em São Paulo, né? E, quiçá do Brasil no ponto de vista histórico. Muito importante. Todas as produções que são feitas lá, sejam eventos, exposições, roda de debate e obviamente esse resgate e perpetuação da memória do futebol, que eu chamo do futebol da era moderna aqui no Brasil. Edson, a gente vê que hoje o futebol brasileiro está numa crescente, mas ainda anda às passas de tartaruga. Mas a gente já viu uma grande evolução. Olhando o futebol de fora, que é referência dos Estados Unidos, o futebol inglês, que está tendo uma crescente muito grande, na própria Alemanha, comprado estádio. Como é que você acha que a gente pode absorver essas grandes ideias de fora e tentar aplicar no futebol brasileiro? Eu sou uma voz dissonante com relação a essa questão do crescer, da crescente do futebol feminino, porque sempre tem esse senão, né? Sempre em comparação a ligas mais organizadas, a países do chamado primeiro mundo,
E o Brasil tem as suas peculiaridades, além da questão das dimensões continentais que o Brasil tem, né? Então, o passo de tartaruga que você se refere vai muito em função desse problema, né? Que é um avança, o sul-sudeste avança, o centro-oeste, a partir de Brasília, tem o seu desenvolvimento com duas equipes que se mantêm ativas já há algum tempo na primeira, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas realmente nós temos ainda muito que avançar em âmbito nacional, em termos de São Paulo, que é a meca do futebol feminino há muito tempo. Obviamente que nós temos as adaptações e onde nós atuamos, né? E fica essa expectativa de uma melhora acentuada no âmbito nacional para que tenhamos sim finalmente a consolidação da modalidade no país. Com relação a buscar as referências das ligas mais desenvolvidas, dos países mais desenvolvidos, obviamente que é sempre uma expectativa que isso aconteça, mas, como eu já disse, e sendo coerente com a minha fala anterior, é que nós temos peculiaridades que os outros países não têm, né? Então esse é o entrave, né? Porque nós temos, obviamente, ligas extremamente rentáveis financeiramente, com relação ao público mais presente, estádios menores, muitos estádios em condição e de fazer, mesmo sendo de menor capacidade de público, mas com capacidade, com estrutura compatível para uma partida de futebol que abranja aquele público que interessa. Infelizmente no Brasil, e particularmente em São Paulo, temos poucas praças que são dedicadas exclusivamente ou quase exclusivamente à prática do futebol, além das questões de deslocamento, de geográficas, né, e também de consolidação com relação às entidades que promovem os campeonatos quererem que o público vá aos estádios ou aos locais de jogos, né? E me parece, e é uma percepção muito minha, que cada vez mais as entidades não querem que o público compareça aos estádios, e sim acompanhe pelos streams, pelas transmissões oficiais, pelos detentores de direitos de transmissão, e infelizmente isso também, a maneira com que o público hoje em dia lida com essa questão de estar em estádio, seja no masculino ou no feminino, é bem diferente de tempos atrás. Você comentou de detentores de direitos, diferente do público lá atrás. Hoje você vê assim que tem algum time, algum clube que consegue abranger uma boa parte, não digo um estádio cheio, quem sabe que nunca. A gente torce por isso, mas a gente vê que tem uma crescente. Você vê hoje, olhando um pouco lá atrás, quem sabe que antigamente só quem assistia, pra falar a verdade, era quem gostava de futebol feminino. Um Luciano do Vale narrando, uma Marta 2 horas da manhã jogando na Austrália, uma Formiga, uma Rosana, Aline Pellegrini. Você vê isso hoje, algum time, consegue trazer esse público, mesmo que seja não muito. A gente vê que teve a final da Copa do Brasil, em Araraquara, abriu-se a Fonte Luminosa, mas não lotou como esperava, mas teve um bom número. Você vê que os times estão tentando fazer esse trabalho ou ainda sofre aquela resistência de partes dentro do clube e de outros setores? Na verdade, o que acontece, eu para manter a coerência daquilo que eu disse, né, é justamente isso. Os clubes também são partícipes dessa questão, não só as entidades, não só os detentores de direito, mas cada vez mais o privilégio é para quem queira assistir através das inúmeras transmissões, seja na internet, seja na TV aberta ou TV fechada, enfim. Infelizmente, o trabalho que é feito para o dia a dia nós termos público, ele parte tanto dos produtores de conteúdo como a Vitrine, como outros que temos aí com mais tradição e mais abrangência e mais engajamento, e também, obviamente, dos clubes e das entidades. Mas, se nós formos falar em termos de final, pela quantidade de finais, né, o Corinthians sempre coloca um público interessante quando manda os jogos na Neoquímica Arena e quando são títulos importantes, mas na grande maioria o dia a dia não é feito de final, né?
nem só para os produtores de conteúdo, que muitas vezes não acompanham toda a temporada, inclusive aquele jogo de meio de tabela, mas também as próprias detentores. Não adianta você, a minha opinião, não adianta você fazer uma grande final, uma grande mobilização para a final, sendo que o detentor de direitos de transmissão e as entidades que promovem as competições, elas não enfatizam, né, a importância da competição, não só da final. Fica sempre aquele ato, né? Chegou na final, tá? Mas qual foi a trajetória do clube? Qual é a repercussão dos gols da final nas programações dos detentores, né? Então isso ainda é muito, e o que eu ouço muito que ainda me incomoda bastante é pessoas que estão no entorno de estádios, sejam eles em jogos finais ou até jogos de meio de tabela, meio de campeonato, não sabem o que acontece dentro do estádio. São pessoas que moram, seja em Barueri, seja na Fazendinha, seja em outros estádios, na própria Neoquímica, que infelizmente ainda não estão tão inteiradas, a gente não consegue. Eu, na condição de produtor de conteúdo do futebol feminino, ainda não furei essa bolha, e essa bolha precisa ser furada o mais rápido possível, inclusive pela grande mídia e pelos detentores. Edson, você fala que é o criador de conteúdo, né? Tem a página que é o Vitrine. Como surgiu essa ideia? Quem sabe que essa ideia foi logo quando startou o Instagram ou já vinha de antes de esse nome Vitrine? Como é que surgiu? Como é que foi essa ideia de surgir o nome Vitrine, a página, tudo isso? Então, eu tive a oportunidade de estudar gestão esportiva, minha primeira formação, lá atrás, entre 2009 e 2011, e eu tive como colega de faculdade, não de sala, mas de faculdade, a goleira Andréa Suntac, que foi uma das goleiras mais longevas do futebol feminino, atuando pelo São Paulo. Ela que é paranaense, jogou no Vasco, jogou na seleção brasileira em muitas Olimpíadas e muitos mundiais, e ela era a garota propaganda da faculdade, né? Faculdade Drummond aqui em São Paulo, e nós tínhamos ali eu sempre morei, eu cheguei primeiro do que o metrô, né? O metrô Tucuruvi chega na sequência, né? Bem depois do meu nascimento, e tínhamos ali o chamado Metro News, que era o jornal do metrô, gratuito, notícias, na época que as pessoas liam, né? Quem não lembra, esse jornalzinho eu acho que tinha até antes da pandemia, depois sumiu depois sumiu. Todo dia do metrô tinha alguém entregando. Exatamente, por causa do contato, passa para um para outro, então, enfim. E no Metro News a contracapa, em algum momento, foi a Andréa Suntac, que era goleira da seleção brasileira, na época jogava no Juventus, na Portuguesa, depois no Juventus, e ela foi uma inspiração, né? Eu fui fazer minha primeira formação na área de gestão esportiva, trabalhava no ramo editorial, uma coisa que eu trabalhei por 19 anos, uma coisa que não tinha nada a ver com o futebol, e naquela oportunidade, na faculdade, nós criamos uma empresa júnior chamada STE Sports Woman, perdão, STE, que é Sports Trade Entertainment, que era uma coisa para abranger o esporte, na verdade era assim, era para levar atividades esportivas para condomínios, mas acho que nunca saiu do papel, né? Ficou sempre ali no papel, e com o advento da internet, particularmente o Facebook, que vem substituir o Orkut justamente nessa época, né, de 10, 11, né, 12 para ser mais exato, porque a conta é de 2012, mas antes disso já tínhamos o Facebook, que era meio uma rejeição, né, o pessoal não gostava muito do Facebook, era o Orkut, que foi uma revolução em 2007, 2005 em diante, foi uma revolução, e aparece aquelas questões de uma forma diferente, você criava suas páginas, seu grupo, né, então eu criei o grupo STE Sports Woman, Women's Football, na verdade, era uma coisa em inglês, nada a ver, não ia ter engajamento nenhum, mas as primeiras pessoas que eu visualizei dentro daquela comunidade foi justamente a Andréa Suntac e todas as jogadoras que antecederam a ela na seleção brasileira. Então elas estavam ali, tinham migrado do Orkut para lá, e começou essa interação.
Eu tive lá entre 84 e 88, eu tive muito contato e visualizei muito treinos e jogos do Juventus, né, da Moca, o Clube Atlético Juventus, tradicional equipe de São Paulo, porque eu tinha parentes na região da Moca, né? Comia muito canole? Não, o canole ainda era uma coisa que veio depois, né? E também a condição financeira nem para o canole não dava. Então, eu tive muita participação ali visualizando como torcedor, obviamente, como jovem, e nessa sequência, por conta dessa interação com a Andréia, que depois me tornou muito minha amiga, participei no trabalho de conclusão de curso, né, de gestão esportiva. Eu fiz uma exposição das medalhas olímpicas dela no âmbito interno da faculdade, né? E obviamente tinham outras jogadoras que na época jogavam no Juventus, na Portuguesa, a própria Grazi era muito, que é do Corinthians, né? Participava muito ali, não estudava na faculdade, mas era amiga dessa galera, né? Na época ela estava no Centro Olímpico, tinha chegado da Espanha. Então, em algum momento, tinha um professor que fazia parte ali do corpo docente da faculdade, que dava aula para mim, e ele me indicou, né, me sugeriu que eu fizesse um site. E, obviamente, STE, Women's Football, realmente não ia dar muito certo. E ele, dentro dessa, ainda na busca pelo nome do site, né, ele fez uma descrição e falou assim, o site STE Women's Football, uma verdadeira vitrine do futebol feminino. Daí já deu, o batismo se deu por aí e virou vitrine talvez 2014, justamente na prévia da Copa do Mundo de 2015, que a Copa do Mundo do feminino sempre são nos anos ímpares, né? E então a partir dali, 2014, já virou vitrine e está aí até hoje, né? Lembrando que eu começo efetivamente o grupo no Facebook, né? Depois passa a ser uma página em 2015. Então eu considero o 22 de novembro de 2013 como a data de nascimento da vitrine. Tanto é que comemorei aí no último dia 22 de novembro de 2025 os 12 anos da vitrine. Edson, olhando um pouco dessa história que você contou, como é que você vê o peso da página que você tem, do nome Edson de Lima, dentro do futebol feminino? Como é que você vê esse peso, a responsabilidade de levar a informação com coerência, coesão? E a gente sabe que hoje tem muita fake news. Como é que fazer isso para ter o maior cuidado, as palavras que usar, que a gente sabe que, dependendo da forma que você colocar, você pode estar prejudicando alguém do outro lado. Como é que você olha todo esse peso, o nome da sua página e seu nome dentro do futebol feminino? Eu, durante esse tempo todo, tive algumas associações, né? Não vou dizer que é uma iniciativa pessoal, é uma iniciativa própria. Tive algumas pessoas que deram as mãos, deu a mão para a vitrine em algum momento, foram importantes naqueles momentos, mas sem dúvida nenhuma é uma iniciativa pessoal, é uma iniciativa que permanece até hoje, tocada por mim, né, um homem de 50 a mais, e que conseguiu ao longo dessa trajetória um reconhecimento, né, vou dizer, confiança, enfim, um reconhecimento, a palavra é essa, né, do mundo do futebol feminino, principalmente das pessoas que trabalham diretamente, sejam gestores de carreira de atleta, assessores, atletas principalmente, óbvio, de todas as gerações, porque a vitrine nasce com esse intuito de fazer esse link entre as várias gerações do futebol feminino. Consegui? Ainda não, mas que sempre eu entremeio os posts e os conteúdos com o futebol de ontem, né? O futebol feminino de ontem, ele sempre tem vez, seja pelos aniversários das principais atletas do futebol, das atletas que não jogam mais, sejam de pessoas que tiveram a sua importância, que estão atuando ou não no futebol feminino, e também, obviamente, aquelas que estão se destacando e as que estão surgindo aí, porque é uma roda, é uma engrenagem que não para. O futebol feminino produz atletas com uma velocidade incrível e elas
Obviamente é um dado que eu não vou ser leviano de levantar aqui, mas as atletas do futebol feminino, no alto nível, elas têm um desempenho ou uma longevidade menor do que os do masculino. Por mais que tenhamos atletas com 30 a mais, com 40 a mais, até 50 a mais, né? Temos a Tânia Maranhão até hoje jogando futebol lá no Nordeste, mas a renovação das atletas é muito constante, né? Principalmente nas equipes de maior poder aquisitivo, eu costumo dizer que não tem time grande ou time pequeno, tem time de maior investimento ou menor investimento. E com relação ao trabalho e aos cuidados, né? Principalmente das novas gerações, da linguagem, eu procuro evitar as polêmicas, eu procuro passar as notícias e é uma oportunidade legal que a Paulista Cup está me dando, me proporcionando, que é justamente isso. A vitrine é muita gente me pergunta, mas você não produz conteúdo com tanta uma quantidade grande? Mas a vitrine é justamente isso, para visibilizar. Quando você vai numa loja, o que tem lá? Várias marcas expostas. Então a vitrine é para visibilizar, inclusive os canais que muita gente ainda trabalha com site e o site não é muito acessado, e a vitrine é um espaço justamente para isso, para visibilizar os produtores de conteúdo, sejam eles como se diz, da grande mídia ou da mídia alternativa ou da mídia que ainda não foi nem descoberta. Então a minha preocupação com relação à produção de conteúdo, ela é constante. Fico feliz que as pessoas ainda identifiquem algum talento em mim, aquilo que eu faço, mas é uma iniciativa pessoal e em 2025 e 2026 continuará sendo. A gente sabe que a Copa do Mundo está próxima de chegar ao Brasil, né? Em 2027 está logo ali, já estamos praticamente no final do ano. Como é que você olha a vitrine, olha o Edson planejando 2027 a Copa do Brasil e talvez, a gente não sabe ainda, não podemos cravar a Copa América o ano que vem aqui no Brasil para fazer os testes das arenas, dos estádios. Como é que você quer ver a vitrine e o Edson nesses próximos 2 anos, o antes da Copa, na Copa e o pós-Copa? Eu sempre privilegiei as estrelas principais do futebol feminino, que são as atletas, né? As jogadoras, gestores, treinadores, comissão técnica, dirigentes, enfim, o ecossistema. Eu acho muito engraçado esse termo, mas vamos lá. O ecossistema do qual a vitrine faz parte também, mas tem o seu lugar, tem a sua relevância adquirida ao longo desses 12 anos, e eu sei o quão importante será a Copa do Mundo, mas também sei que nós teremos o pós, né? Não que eu esteja pensando apenas no pós, mas eu quero ter forças, ter saúde, né? Para dar sequência e, obviamente, entender o momento do futebol feminino e também da mídia alternativa, das mídias de redes sociais, de YouTube, seja o que for. Eu me vejo como partícipe desta grande festa do futebol feminino que será celebrada no Brasil, sem dúvida nenhuma, sem muitos planos, sem muita ambição, como sempre foi o trabalho da vitrine. Tive a oportunidade de, quando a vitrine fez os 10 anos, ser convidado pela CBF para estar na primeira finalíssima lá em Londres, participar da data FIFA também lá na Alemanha. Fiquei feliz pelo convite, por todo o suporte que foi oferecido. Não gastei R$1, nenhum euro e nenhuma libra, mas também sei que isso foi feito por pessoas. Então, por mais que nós tenhamos esse reconhecimento lá nos 10 anos, em 2023, vai muito das pessoas. Então, as entidades são feitas por pessoas. A Paulista Cup é feita por pessoas. Então, nós temos de visualizar isso. Eu não quero privilégio, nunca quis privilégio, né? O intuito não é esse. O intuito é divulgar o futebol feminino, sua história e seus personagens, mas obviamente que o planejamento sem muita ambição estar inserido no contexto, como imprensa, como sempre estive, seja nas cabines, seja pelo lado de fora, seja no cercadinho, seja nas numeradas,
Ou seja, nas cercanias do estádio, dá que não consegue credenciamento, vai fazer o quê, né? Edson, agora aproveitando, talvez uma pergunta polêmica, como é que você vê toda essa mudança da gestão do CBF com a chegada do Sami Khedira? A gente vê que ele é diferente, um cara novo, acho que todo mundo teve esse choque de realidade, todo mundo tá com português, claro, todo mundo tá acostumado com os coronéis, né? Que era aquele cara de 60 a mais, bigodão, e hoje o perfil do presidente da CBF é aquele cara novo, entre 40 ali, todo bombadinho, todo, vai assim, o estereotipo que a sociedade gosta. Como é que você está vendo essa mudança dele sobre o futebol feminino, os investimentos? Como é que você está vendo esse trabalho dele? Tudo vai dependendo, particularmente no futebol feminino. Não vou me arriscar a falar sobre o futebol masculino, porque o futebol masculino é uma seara que eu não domino. Por incrível que pareça, eu acompanho por conta da enxurrada de conteúdo que a gente recebe, seja da mídia tradicional, seja da... Então a gente recebe uma enxurrada e acaba não tendo como não acompanhar, né? O meu sonho é esse, que nós consigamos romper a bolha, que os canais atinjam o tiozinho que está lá, a senhora, mãe de atleta, avó de atleta do feminino, que ela saiba através das redes, através das correntes de WhatsApp, através da TV aberta também, esse conteúdo que é despejado, a palavra é essa, todos os dias para nós sobre o futebol masculino profissional e seus meandros aí, né? Mas eu imagino que ele se cercou de pessoas que entendem do futebol, pelo menos do futebol mais recente, né, dessa era moderna, da final majestosa para cá, né, a final majestosa de 2019, que para muita gente o futebol feminino começou ali, e é uma coisa que me incomoda bastante, né, já que você falou em polêmica. Obviamente que eu sei que os produtores de conteúdo, a nova geração do jornalismo, ela é composta dessas pessoas, né, de pessoas de 25, de menos de 30 anos, né? E que obviamente não acompanharam o desenvolvimento da modalidade, como você disse, quando tudo era mato. Na verdade não era mato, não. Tinha apenas umas toceiras, assim, né? Não era tudo mato. Mas, respondendo a sua pergunta, ele se cercou de pessoas perdão, que conhecem futebol feminino, né? Tem a Cris Gambaré, tem a vice-presidente Michele Ramalho, que é a única mulher presidente de federação no Brasil, muito embora não é pelo fato de ser mulher que ela entende de futebol feminino, mas pelo menos temos mulher, que é tão requerido, e é importante termos mulheres na gestão. Eu não sou muito partidário dessa separação, né, de mulher, óbvio, enquanto as mulheres estiverem jogando futebol, para mim tá ótimo, e é a minha opinião pessoal. As mulheres têm de continuar jogando futebol, aí quem é que está cobrindo, quem é que está pitando, quem é que está gerenciando, quem é que está dirigindo tecnicamente, é outra história. Mas fico feliz e espero que ele tenha vida longa na gestão da CBF, que faça um bom trabalho, não só para o futebol feminino, mas também para a entidade como um todo. A gente vê que assim, é diferente, né? O jeito que ele... Pelo menos eu tive essa percepção, eu tive presente nas finais e eu vi como foi a mudança dessas gerações. Falar pelos antigos presidentes. Alguns passavam pelas imprensas, como a gente fala, de menor potencial, não as grandes, não dava entrevista. O Samir não, ele já para da maior até o cara que vai escrever o blogzinho dele ali, que tem uma visualização. Mas ele dá entrevista para todo mundo, isso que é bacana. A gente vê em Araraquara foi assim, ele tava saindo. Presidente, pode dar entrevista? Ele parou, deu entrevista para todo mundo. E a gente vê que isso é bacana, que ele tá vendo esse lado, a gente vê que o time sub-17 chegou desceu de quarto lugar, chegou à semifinal, isso é muito bacana, vai ser evolução. A gente sabe que aquelas meninas de 17 vai virar um 20 e um 20 vai ser profissional. Eu vou ser bem sincero, amo demais o futebol feminino, gosto demais. Eu não sei porquê, mas eu no fundo, tô com a esperança de a gente ganhar a primeira Copa em casa. Mas isso aí é o mínimo, né? Que o torcedor, que o formador de opinião, que
a Paulista Cup pela abrangência que tem e potencializando, né, a nova geração do futebol feminino, tem de vender esse peixe, digamos assim, ou ter essa percepção, né? E eu imagino que não seja apenas uma percepção sua, mas sim uma percepção da entidade e também daqueles que acompanham o futebol feminino, que produzem conteúdo, né? Com relação à amabilidade, né, a buena onda, como se diz na América do Sul, do presidente Chaldi, é o mínimo, né? Porque são espaços, você citou dois momentos, né, que são espaços propícios para isso, grandes arenas, estrutura de para ele concederem um espaço, ninguém vai ficar em cima dele ali na janela do carro. Então ele se sentiu acolhido pela comunidade do futebol feminino, que é muito exigente e muito vigilante, e se coloca também nesse lugar, né, Caio, de ser um produtor de conteúdo, além daquilo que você já faz com maestria, também abranger o futebol feminino. Então eu fico feliz que seja dessa forma. Obviamente que terão senões, obviamente que teremos muita contestação com relação à atuação dele como presidente, principalmente as vias que o levaram, que o conduziram à presidência, mas o importante é que ele faça uma boa gestão, porque nos últimos tempos, né, nós temos esse perfil de pessoas ligadas a federações, ligadas ao mundo corporativo e que ocupam espaço, tendo competência, tá ótimo. Não está eximido de críticas, né? O produtor de conteúdo, por mais que não seja mídia tradicional, que não tenha de se remeter a um editor, chefe, alguma coisa assim, tem a sua responsabilidade e também tem a sua abrangência como imprensa esportiva no Brasil. Olha, gente, quase uma hora de papo como o homem tem história. Edson, agora conta pra gente, assim, um perrengue que você já passou como jornalista cobrindo futebol feminino, uma dificuldade. A gente sabe que jornalista sempre passa um perrengue, né, na vida. Se não passar perrengue, não tem história. Você uma vez viajou pra algum lugar, onde você passou perrengue? Conta pra gente. O perrengue que eu passei, justamente por conta de ser esse empreendedor na área esportiva do futebol feminino específico, foi no ano de 19, né, o ano que eu comecei, né, lembrando que nós começamos aqui em São Paulo particularmente, termos as transmissões via Facebook, mas ainda era uma coisa bem restrita, porque nem todo mundo é inscrito no Facebook. O YouTube ainda é um pouco mais abrangente, porque você, tendo o canal ou não, você acessa. Agora o Facebook, você tinha que ter uma conta no Facebook, e a federação na época não entendeu muito bem isso. E eu aproveitei esse nicho e essa oportunidade, e no ano de 19, isso é 17 para 18, tem a transmissão no Facebook, 19 vai começar o Campeonato Paulista. Aí aqueles desmembramentos de tabela que a CBF sempre faz, né? Em outros tempos foi bem mais difícil, porque soltava a tabela em dia 2 e dia 3 já tinha jogo. Então até se você se organizar, né, para a transmissão. E na ocasião eu sempre gostei do jogo inaugural, o jogo final, não só para esses jogos, mas assim, equipes que eu nunca vi, o quanto é importante você ter pelo menos um link, uma transmissão, um pós-jogo em partidas de times que normalmente não vêm a São Paulo, já que a minha base é São Paulo, né? E Grande São Paulo. Em 2019, a primeira partida do campeonato brasileiro, da Série A1, né? Já tínhamos a Série A1, a Série A2 nasce em 2017. Em 2019, nós tivemos um jogo de equipes que as pessoas talvez nem saibam que exista. Obviamente, uma é o Santos, né? O Santos tradicionalíssimo, e outro era o Foz Cataratas Atlético Paranaense. Parceria que existiu em algum momento. O Foz Cataratas tradicional, equipe do Paraná, talvez a mais tradicional, mais longeva também, mecenato, né? O dono que bancava o time, e teve essa parceria com o Atlético Paranaense já por conta da exigência da Conmebol. O Caio vai lembrar, eu sinceramente não lembro se o Atlético Paranaense jogou
Sul-Americana, Comebol em 2019, não vou lembrar, mas enfim. E esse jogo ficou aquela coisa. Vila Belmiro não dá, Eurico Mursa não dá, fizeram um jogo em Itapira. Domingo, 3 da tarde, mas assim, sexta para sábado decidiram que ia ser Itapira. Obviamente que não era, não foi dessa forma. Teve um tempo, mas assim, chegou ao meu conhecimento que seria em Itapira. Bom, toca para Itapira. Foi lá? Nunca fui Itapira. Vamos lá, no Itapira. Aí chego, o ônibus fui de ônibus, né? A equipe maravilhosa, sem powerbank. Aí o que eu vou fazer? Vou anunciar no Facebook que eu vou transmitir o jogo. Aí fui lá, não tinha transmissão, não tinha, era Band na época, 2 da tarde, só fazia jogo de sábado. Posteriormente, à primeira rodada, os jogos passam a ser de sábado, 2 horas da tarde. E ninguém reclamava, né? Mas enfim. Aí vou lá para Itapira, encontro a delegação almoçando numa pousada lá, enfim, passo direto, vai rodoviária. Aí eu chego no centro da cidade, GPS ligado, a bateria comendo, como é que eu vou transmitir esse jogo? Aí subo na cabine, tudo aberto, assim. Portão aberto, tinha negócio de portão aberto. Cheguei lá, delegação, entrevistei, na época era a Emily Lima, técnica do Santos, entrevistei o Gesi, que era presidente e treinador do Foz Cataratas, né? Aí beleza. O jogo rolando, faço aquela transmissão, ninguém questiona, faço aquela transmissão em pé, atrás do gol, filmando a mim mesmo, né? Passando as informações, faço as entrevistas do pós-jogo, do intervalo, passo o resultado. De vez em quando eu dava aquela virada ali pro campo, mas estava muito em cima, sabe? Sem a menor técnica de transmissão nem nada. E a bateria comendo. Beleza. Aí acabou o jogo, o time vai lá, faz a entrevista pós-jogo, tira uma foto dos treinadores, que era uma coisa que eu sempre gostei, né? Que era fazer essa junção, né? Tem muitas fotos no Facebook da vitrine de treinadores. Uma coisa que depois, infelizmente, por conta das entrevistas prévias, dos backdrops da vida, ele acabou. Aí beleza, acabou o jogo, o Santos ganhou se não me engano, de 3-0, 2-0, enfim, jogava Glaucia no Santos, jogava Alana, o pessoal que tinha sido do Corinthians, assim, Pardal. Enfim. Não, a Pardal já não jogava no Santos, ainda não, jogava no Corinthians. Enfim, aí beleza. Aí acabou o jogo. Toca pra rodoviária. Quem falou que eu sabia pra que lado ficava a rodoviária? Sem bateria, muito ignorante, assim, no ponto de vista de perguntar para as pessoas, porque não tinha ninguém na rua. Domingo à tarde, Itapira, tarde e noite já, meio chovendo, assim. Cidade interior, tudo fechado. Aí passa um cara com a mochila nas costas, andando, beleza, deduzi que era para um lado direito. Aí tô andando assim, uma estrada que eu falei, não, eu não passei nessa estrada aqui. Vou andando. Aí daqui a pouco vem uma viatura da Guarda Municipal. Tudo bem, cidadão? Tudo bem. Eu vi que você passou ali, encontramos você, quando estava vendo. Aí você tá indo para onde? Eu falei, tá pra rodoviária. Ele falou, não, mas não é para cá não. Sei lá, 5 quilômetros para trás. Me colocaram na viatura? Não. Só me deram a indicação, aí peguei o último ônibus para São Paulo, aí obviamente que depois aprendi, né? Powerbank extremo, para quem trabalha com celular é extremamente necessário, carregado, dependendo do uso, 2, né? Bem carregados, então é o que eu posso. Obviamente que tiveram outras anedotas, como se diz lá na América do Sul, mas essa é inesquecível, porque eu passei muitas coisas, né, nessa trajetória, muitas coisas particulares que eu prefiro esquecer. Olha, essa que você contou de Itapira me reflete a final da Copa do Brasil. Eu nunca tinha ido para Araraquara. Sabe que você nunca saiu de São Paulo para Araraquara? Fui eu. Comprei a passagem, o jogo 3h30 da tarde, e saí daqui de manhã, cheguei lá 1h da tarde. Fui almoçar. O próximo ônibus que sairia, o último para São Paulo, era 6 horas. Mas 6 horas... Era quando esquece, é quando tá aí até a premiação. Resumindo, eu tive que ficar até 1h da manhã em Araraquara. Procurei um barzinho lá, um barzinho Caxias, chamado Pé na Cova. Ô, louco! Perfeito! Fiquei lá até 1h da manhã pra voltar, já tirou outro dia. Então, assim, eu falo assim que cobrir futebol feminino você tem que amar muito. Sim.
gostar muito e não ter preguiça. Sim. Isso é o principal. E a gente vê o Edson, é um grande exemplo, é uma grande inspiração. Eu falo assim que muitos se espelham nele, muitas meninas, muitas histórias. Eu falo assim que futebol feminino, a gente sabe que o masculino, igual você falou, o masculino dá enxurrada pra gente. O feminino a gente tem que caçar, puxar muito, cavar pra achar. E eu falo assim que a graça do jornalismo, pelo menos minha opinião, Caio, é você cavucar, você procurar as histórias pra contar. E vejo isso no futebol feminino, pra mim, não importa, eu falo assim, pra Araraquara pra mim foi, eu vi a vitória do Palmeiras, a da Ferroviária, tirei foto com o Fitilho, com o troféu, fiz tudo. Depois, eu gosto de falar assim, que o perrengue fica depois pra contar. Isso que é a verdade da história. Acho que as histórias da essência é isso. E acho que quem não conhece o Edson, quem quer conhecer, como é que pode fazer, quais as redes sociais, siga aí. Eu tenho a minha rede social pessoal no Instagram, né? Que é o Edson de Lima 1, né? Que eu passo algumas informações dos eventos que eu participo, também do futebol feminino, e a Vitrine Notícias no Instagram também, né? A Vitrine Notícias é o carro-chefe, a Vitrine também Notícias no YouTube e o Edson de Lima 1 também no YouTube. Os dois têm, os dois perfis têm também os seus canais no YouTube. Obviamente que o meu canal no YouTube, o Edson de Lima 1, assim como a Vitrine, eles estão bem defasados. Eu preciso tomar vergonha na cara e produzir mais conteúdo para o YouTube. E também agradecer aí o Caio, a Paulista Cup, uma entidade que visualizou algum talento em mim aí, e falar que talvez eu não esteja tão visível nas redes, porque a minha atuação ela é muito nos bastidores. Então essa consolidação da imagem, esse conhecimento por parte de todos os atores e atrizes do futebol feminino se dá justamente por isso, pela interação. Eu sou a pessoa, no último final de semana eu tive a oportunidade de falar isso para algumas pessoas que estão disputando a copinha feminina, que eu sou a pessoa que conecta pessoas. Então esse talvez seja um dos maiores legados da Vitrine, justamente conectar não só fazer o link das várias gerações de atletas de futebol feminino, de personagens de futebol feminino, mas também de conectar pessoas, sejam pais. Grande parte da audiência da Vitrine é composta por pais de atletas, por familiares de atletas. Eu tive já o privilégio de ter atletas que jogaram em outros momentos, suas filhas jogam, ou jogaram no caso, né, e relatar feitos dessas filhas, dessa segunda geração. Isso para mim é muito gratificante e agradeço a todos que acompanham a Vitrine de Futebol Feminino desde 2013 e aqueles que tiveram o prazer que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente também, sou muito grato aí por essa interação. Então siga o homem lá, o homem cobre bastidores, quiser conteúdo pode ir lá também, que ele faz. E ó, o homem entende muito de futebol feminino e também tem exposição dele lá no Museu do Futebol. O homem também tá exposto. Ele tá escondendo o jogo, ele fala que não é conhecido, mas ó, isso é tudo mentira, é lorota, viu? O homem tá bem exposto assim.